E a tradicional camisa 11 do Vasco, já vestida por Romário, recentemente vestida pelo menino Paulinho, agora vai ser envergada pelo novo contratado do Vasco, o Maxi Lopes. Será que ele vai honrar a tradição? Fala, torcida vascaína, Felipe Tirru de volta na área, hoje para comentar a contratação aí de Maxi Lopes, o novo centroavante do Vasco, um jogador que vem para a posição carente do Vasco. Acho que a maioria dos vascaínos aí vai concordar que a gente pode aí apontar vários pontos fracos do time vascaíno, né? Várias deficiências no elenco do Vasco, mas eu acho que a grande maioria vai concordar que a maior delas é mesmo ali na posição de centroavante. A gente que veio esse ano com dois jogadores que eu não considero da função, improvisados no lugar, né? O Riascos, que já até saiu, foi para a China, e o André Rios, nenhum dos dois, para mim, é um centroavante de ofício. A gente só tinha esses dois como opção, ou então apostar na molecada da base aí, mas uma molecada também muito crua ainda, né? Tanto o Moreste contra o Hugo Borges tiveram poucas chances no time principal ainda, nunca chegaram a jogar um jogo inteiro. Então, de repente, você pegar em um segundo semestre, com o Campeonato Brasileiro, com Copa Sul-Americana, e jogar toda a responsa de fazer os gols da equipe nas costas dos meninos, era complicado também. A diretoria precisava, eu falava no ano passado, que se fosse contratar um só jogador, precisava contratar um centroavante. A direção do clube foi justamente buscando nesse sentido aí e trouxe um nome de peso, na minha opinião, um nome forte, que é o Maxi Lopes, né? Já jogou em grandes equipes mundiais como o Barcelona, como o Milan, e que vem agora reforçar aí o plantel vascaíno. E então, qual seria aí a avaliação do Sobre Vasco sobre a contratação do Maxi Lopes? Para falar, para dizer aí se a gente aprova ou não a contratação e quais são as expectativas para o Maxi Lopes vestindo a camisa do Vasco, eu vou separar essa análise em blocos e no final a gente faz uma conclusão. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aí é a idade do Maxi Lopes, né? 34 anos, já não é mais um garoto, já está se aproximando aí da sua aposentadoria. E aí, essa questão da idade, a gente pode abordar por dois aspectos. Eu sempre falo aqui, então nem vou me alongar muito novamente, sobre a questão do planejamento estratégico que eu acho que o Vasco deveria ter. De não só pensar no time atual, em contratações que vão resolver agora, como também pensar no futuro, né? Não basta só trazer um jogador e pensar, é um jogador que eu consigo pagar esse ano, então tá bom. Não, tem que pensar para o futuro. É um jogador que ano que vem vai estar melhor do que esse ano, que tende a melhorar para frente. É um jogador que daqui a uns anos a gente pode vender por mais caro do que a gente está pagando. Então, aumentar o fluxo de caixa do Vasco para contratar aí jogadores melhores novamente e aumentando a qualidade, o nível do time do Vasco. Se você for fazer essa linha de raciocínio, com certeza você não vai contratar um jogador de 34 anos. Você vai contratar um jogador mais novo, um jogador que ainda não se destacou em nenhuma grande equipe. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir fazer um time que seja bom hoje, mas que também seja bom no futuro e que faça o Vasco melhorar no futuro. Mas, como já está mais do que claro que essa diretoria, assim como a anterior, não tem esse pensamento estratégico de mais longo prazo, está pensando só no agora, e isso não precisa do Maxi Lopes para a gente perceber, percebe-se na contratação do Leno, percebe-se na contratação do Henriques, que esse tipo de pensamento estratégico não é levado em consideração. Então não vamos nem levar em consideração esse aspecto aqui na hora de avaliar a contratação do Maxi Lopes, vamos levar só em consideração a questão da idade, pela questão mesmo do rendimento em campo. Será que o Maxi, de 34 anos, tem um rendimento ainda satisfatório? Ou será que a gente está pagando por um jogador que há 4, 5 anos era bom, achando que é aquele jogador que vem, e o jogador que está chegando agora já é um jogador ali sem nenhuma força física, sem condições de apresentar um bom futebol? Olha, essa é a grande incógnita da contratação do Maxi Lopes, é ver como ele vai chegar, em que nível da carreira ele está. Pelo que eu li por aí,
já vi gente falando que ele é um jogador que sempre se caracterizou, uma coisa que chama a atenção nele é a força física dele, o condicionamento do corpo dele mesmo. Ele é um jogador que nunca teve muitas lesões na carreira, que parece ser assim, geneticamente favorecido, né? Um jogador que não está vendo o seu declínio físico ainda com muita força. O que eu já ouvi falar sobre ele é que ele não estaria nas melhores condições físicas. Também já vi gente falando, ele está um pouco acima do peso, não está em condições físicas ideais. Mas isso aí, se for só isso, tranquilo. Isso aí, com uma preparação física adequada e com a motivação que ele parece estar chegando no Vasco, isso aí rapidamente se resolve. Ou não, né? Porque o condicionamento físico do Vasco a gente está vendo aí que não chega a ser nenhum primor. Mas enfim, a gente só vai conseguir perceber isso mesmo quando ele estrear pelo Vasco. Eu acredito, eu estou confiante de que ele vai aparecer bem nesse aspecto ainda, porque, que nem eu disse, não tem um histórico de contusões, que seria um problema, que nem foi com o Luiz Fabiano, né? Acabou passando mais tempo no departamento médico do que atuando pelo Vasco. E também joga numa posição onde, assim, a forma física não chega a ser das mais exigidas. Se ele fosse um lateral, de repente até um meio-campista, são posições em que você exige mais do atleta. Tem que ser um atleta que corra bastante, que tem um desgaste muito grande. O centroavante, se ele ficar lá mais enfiado na área, não tem tanto esse desgaste, é até uma posição em que você pode jogar até mais velho em alto nível. Então estou confiante que na questão da idade ele ainda pode render sim. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é a motivação. Quando a gente traz um jogador muito velho, muitas vezes a gente pode ver ele já acomodado. Às vezes o cara só está querendo ali juntar mais um dinheirinho antes da aposentadoria, não é mesmo? E eu acho que esse não é o caso do Max Lopes. Eu acho que ele realmente veio porque ele viu a possibilidade de ser ídolo no Vasco. Ele jogou muito tempo na Itália, aí os últimos 7 anos dele foi na Itália, onde ele era um coadjuvante na equipe, essa que é a verdade. E de repente ele percebe a possibilidade de voltar para a América do Sul, ser uma referência da equipe. Acredito que a diretoria, quando se aproximou do Maxi Lopes, apresentou essa possibilidade para ele. Isso motivou ele. Vai ter uma equipe muito jogando em sua função, criando jogadas para ele. Se ele fizer gols, vai cair na graça da torcida. E isso, para mim, vai ser motivação suficiente para a gente ver o Max aí, apesar da sua idade, se entregando bastante. Os argentinos costumam também, né, marcarem pela sua entrega em campo. Então acredito que o Max Lopes vai sim apresentar muita vontade e muita raça e dedicação em campo. Outro aspecto importante da gente levar em consideração também é o custo-benefício da transação. Muitas vezes você traz um jogador que ele é até bom, mas é muito caro, ou as condições do negócio não são interessantes, e aí acaba que na prática a negociação em si acaba não sendo interessante para o clube. Não acho também que seja o caso. Esse é um aspecto sempre nebuloso das negociações, a gente nunca sabe exatamente por quanto que os jogadores fecharam, né? Mas o que a gente tem ouvido na imprensa aí é que o Maxi Lopes fechou por um valor até razoável. O que os repórteres têm vazado aí é que ele ganharia algo em torno de 250 ou 500 mil reais, né? Já vi gente falando que ele vem para ganhar menos de 500 mil reais, já vi gente falando que ele vem para ganhar acima de 250 mil reais, então a verdade deve estar em algum número aí no meio, o que é um valor considerável. Se você pensar que o Wagner ganha 500 mil reais, segundo a imprensa já noticiou, né? Se você pensar que o Vasco acabou de se livrar do Wellington e do Eraso, e que o salário desses dois chega a 500 mil reais, então se a gente botar na balança que a gente está abrindo mão do Eraso e do Wellington para trazer o Maxi Lopes, é uma contratação interessante. Principalmente pela questão do tempo do contrato, que vai só até dezembro do ano que vem. Isso é uma coisa que eu fiquei atento para ver, porque muitas vezes o jogador, o que ele faz? Principalmente quando o jogador já é mais velho. Ele abre até mão de um salário maior em troca de um contrato mais longo, porque ele sabe que pode ser o último bom contrato dele na carreira. É normal, então, que muitas vezes ele pense assim, eu queria ganhar 500 mil por um ano. Aí o cara fala, 500 mil não dá, pra gente é complicado, não cabe no nosso orçamento. Aí o cara vira e fala assim, tá, quanto é que você pode pagar pra mim então? Eu posso pagar aqui 300 mil reais.
Aí fala assim, ah, então tá bom, então assina comigo um contrato de 3 anos por 300 mil reais que eu fecho. Porque aí qual que é o pensamento do cara? Melhor eu garantir 300 mil reais por ano, que no final de 3 anos vai dar 900 mil reais, do que fechar aqui por um ano de 500 mil reais, porque eu sei que meu futebol já está decadente, e no final desse ano é capaz que o próximo contrato que eu vou fechar com outra equipe não chegue nem próximo de 500, nem muito menos de 300. Então, né, ele, pensando no longo prazo, ele prefere ficar por um salário mais baixo, porque no final de 3 anos vai ser um dinheiro a mais que ele vai ganhar, do que fechar por um contrato alto por um tempo curto. E realmente, se você parar para pensar, né, um contrato de 3 anos com o Maxi Lopes, de repente, ia ser um pouco exagerado. Por mais que um centroavante consiga render por mais tempo, imaginar o Maxi Lopes com 37 ainda jogando em alto nível é no mínimo arriscado. Então eu gostei que o contrato vai só até o final do ano que vem, é 1 ano e meio de contrato, é um período em que ele pode render bem ainda, e mostra também que o Maxi Lopes confia no seu futebol, né? Tá realmente vindo empolgado, tá vindo realmente acreditando que pode fazer a diferença no Vasco, porque não quis, repito, fazer um contrato mais longo, que daria uma segurança para ele ali, independente do que ele apresentasse em campo. Finalmente, outra questão que a gente tem que levar em conta também é a qualidade do jogador. Ah, tá bom, Felipe, ele tá vindo com um contrato interessante, ele ainda pode render o máximo da carreira dele, mas esse Maxi Lopes, ele joga bola? Será que ele joga bola? Porque lá na Itália ele fez, sei lá, 6 gols na última temporada, nunca fez muitos gols, não se acertou na Europa. Beleza, vamos lá, vamos fazer aí a minha avaliação da carreira do Maxi Lopes. Ele começou lá na década passada pelo River Plate, com 17 anos já se destacou, chamou a atenção do Barcelona, que contratou ele. No Barcelona, todo mundo está falando, jogou com o Ronaldinho, jogou com o Ibrahimovic. Nesse Barcelona, ele não chegou a vingar, ele não foi bem. Tanto que acabou sendo emprestado, indo para os outros clubes, foi parar lá num time de Moscou, quando ele foi repatriado para a América do Sul, foi contratado pelo Grêmio, e no Grêmio, aqui no Brasil, ele voltou a ter uma boa fase, o que voltou a chamar a atenção da Europa. Ele voltou para a Europa, mais precisamente para a Itália, onde chegou até a ser contratado pelo Milan, mas também não acertou no Milan, não foi muito bem no Milan, mas mal ou bem ficou lá na Itália esses últimos 7 anos, ficou pulando entre vários clubes por lá e estava agora na Udinese, como vocês bem sabem. Minha avaliação desse currículo. Olha, muita gente está falando que o Vasco estava atrás do atacante lá do Jorge Wilstermann, o Gilberto Álvares, que ele fez, sei lá, 3 dezenas de gols no Campeonato Boliviano e que o Maxi Lopes só fez meia dúzia de gols no Campeonato Italiano. Eu, particularmente, prefiro trazer um atacante que estava jogando num campeonato de alto nível, como é o Campeonato Italiano, e fez poucos gols por conta disso, do que apostar num cara que é artilheiro, que, sei lá, tem média de 1 gol por jogo, mas que joga o Campeonato Boliviano, que, vamos e venhamos, é um campeonato bem fraquinho. O Vasco já fez esse tipo de aposta, né? Trouxe o Leandrão porque era artilheiro da Série C, aí recentemente trouxe aquele Natan, porque ele era artilheiro lá no São Gonçalo, no Nova Iguaçu. Sabe, e não funciona. Quando chega num clube grande, com adversários mais difíceis, o jogador não vinga. O Natan nem chegou a ser aproveitado no time principal. Então, não dá pra gente avaliar o número de gol do jogador sem o contexto de ver onde ele está fazendo esses gols, né? Contra quem ele está fazendo esses gols. Isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o Maxi Lopes, com certeza, ele não vingou na Europa. A carreira mostrou que para a Europa talvez fosse demais para ele, mas mal bem jogava um futebol que fez ele se manter por lá nos últimos 7 anos. O campeonato italiano também já não é mais aquele campeonato super competitivo que era na década de 90, né, que era o principal campeonato da Europa, mas ainda é um campeonato de alto nível, ainda é um campeonato bem acima do nosso, e ele mal bem conseguiu se segurar, conseguiu criar mercado lá para ficar por lá 7 anos. Se a gente avaliar justamente a carreira do Maxi Lopes, começou muito bem no River Plate, tanto que chamou a atenção do Barcelona, foi para a Europa. Não funcionou na Europa, voltou para o Brasil, voltou a agir muito bem,
tanto que resolveram dar mais uma chance para ele na Europa, e lá na Europa, de novo, não foi tão bem. Ou seja, me parece um tipo de jogador que não é bom o suficiente para jogar na Europa, mas que é bom o suficiente para se destacar no futebol daqui da América do Sul. E, portanto, tem tudo para se destacar no clube do Vasco da Gama. Partindo então para a conclusão aí dessa avaliação do Maxi Lopes, eu acho sim que é uma boa contratação, aprovo a contratação do Maxi Lopes. Não acredito que vai ser um jogador que vai vir, vai chegar e vai mudar completamente a cara do time. Não é aquele jogador que vai levar o time nas costas, que sozinho vai conseguir as vitórias para o Vasco. Mas é um jogador que vai agregar para o Vasco sim, porque ele vem para justamente suprir uma ausência ali de uma posição importante no futebol, que é o centroavante. Né? A concorrência, vamos falar assim, é muito fraca. Ele vai brigar agora com o André Rios. A gente está vendo aí como o André Rios é um jogador interessante, faz bem o pivô ali, tem recursos que podem ajudar o Vasco, mas não serve de centroavante. Não tem um cacuete fazer gol, que é o que mais falta ao Vasco. Então, só por conta disso, eu acho que o Maxi Lopes já vai entrar subindo a qualidade do Vasco, fazendo o Vasco um time melhor do que era antes dele chegar. Repito, não vai ser um jogador que vai ganhar partidas sozinho, acho que esse nem é o estilo dele. Não sei se a torcida está empolgada a ponto de achar isso, mas é um jogador que eu estou confiando que vai agregar o time sim. Faz mal ou bem o Vasco subir um degrauzinho. Por quê? Porque agora o Vasco tem tudo para ter mais poder de fogo, né? Chegar na frente, por mais que chegue menos vezes na frente, tendo um centroavante de respeito lá, você vai precisar de criar menos jogadas para conseguir chegar a um gol, e isso vai fazer muita diferença num campeonato disputado e muito nivelado que nem é o Campeonato Brasileiro. Não deixa de ser uma aposta, toda contratação é uma aposta. Ele pode chegar aqui e a gente vê que ele não está em forma física, que ele se arrasta em campo, existe essa possibilidade, mas eu acredito que não, eu acredito que ele vai estar bem fisicamente, e estando bem fisicamente, ele vai agregar esse time do Vasco, não tem como não agregar. Pode não agregar nem tanto quanto alguns esperam, mas alguma qualidade ele vai trazer para esse time do Vasco da Gama. Beleza, galera? Essa era a minha opinião aí sobre o Maxi Lopes, mas digam vocês, o que vocês acham do Maxi Lopes? Digam aí nos comentários, né, a opinião de vocês. Acham que foi uma furada contratar o Maxi Lopes? Acham que foi uma boa? Ah, é uma boa, mas não vai mudar tanto o time, ou é uma boa, o time com o Maxi Lopes agora tá brigando pelo título? Diga nos comentários. Não se esqueçam também de seguir a gente nas outras redes sociais, apoiar o Sobre Vasco no Apoia-se. Faz tempo que eu não faço esse jabá aqui. Se vocês gostam do canal e querem que a gente continue produzindo vídeos, cada vez mais vídeos, considerem a possibilidade de se tornarem apoiadores do Sobre Vasco. A partir de R$5 você já ajuda o canal a se manter em pé e também vai participar lá do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então, se tem aí a possibilidade, passa lá no apoia.se/Sobre Vasco e considere se tornar um conselheiro do Sobre Vasco. E não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar, porque amanhã já tem preleção Sobre Vasco, amanhã já tem jogo do Vasco. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para falar. A gente vai se falando.